E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre esse livro, Por Trás da Escuridão. É um livro ditado pelo Espírito Mateus, que é um dos personagens do livro. E nós estamos conversando com o Leonardo Mamed, que foi quem psicografou essa história, que é uma história longa, mas uma história que tem bastante esclarecimento, bastante informação sobre como nós podemos conviver melhor no nosso dia a dia, nos relacionando tanto com a família, quanto com os amigos, quanto as pessoas da nossa crença religiosa, do trabalho, enfim. Interessante essa história. Bom, Leonardo, vamos continuar falando um pouquinho dessa história, até para a gente deixar as pessoas curiosas para saber todo o contexto dela, né? Porque são vários personagens, né? Sim, é E verdade. vários espíritos também, né? É verdade. E de vez em quando eu voltava e falava, bom, quem é esse aqui mesmo, né? Não é assim? Porque tinha o Cássius, não sei se vou lembrar o nome de todo mundo, mas tinha a Matilda, Sim, que estão tinha, ali tinha trabalhando. espírito que queria sair da... Aquele também eu achei interessante, o É, que espírito que ele, queria fugir da ele não estava colônia, contente, ele não né? estava Porque acha contente. que ia contar. Então, são várias informações, tanto do plano espiritual quanto do plano material, que você traz, que é muito legal isso, né? E o interessante desse livro é que, pensando na história do Mateus em si, a gente costuma muito julgar as pessoas, as situações, sem realmente conhecer Isso, quais foram os pontos que levaram aquela pessoa a chegar até onde ela chegou. isso, Por agir do que, jeito que ela está isso, agindo, por né? que que ela chegou daquele jeito, né? Então a gente costuma muito julgar sem saber. E é importante a gente ter esses ensinamentos, ter esse conhecimento, para a gente começar a tentar aplicar aquilo para a gente mesmo, para a gente começar a se policiar no Isso. nosso pensamento, na forma como a gente age, no nosso dia a dia, né? E você estava comentando relacionado a que a situação acontece na igreja, né? Porque eles decidem, o Mateus decide se vingar da igreja, Se vingar de Deus, né? de Ele queria se vingar de Deus, Deus, queria porque se estava vingar de Deus, revoltado, né? né? E no caso a mãe da Elisa, que foi a Matilda, que ela se dedicou tanto à igreja e acabou deixando um pouco de lado A a família, né? família, né? Então, isso contribuiu também para o marido dela procurar outros meios de ficar feliz, né? Que tanto que ele também fica completamente transtornado com a situação, né? Ainda mais depois que ela desencarna, né? E aí quando surge o Mateus, e o Mateus vê uma oportunidade de se unir a Júlio, para, né, os dois se vingarem ali de todo Porque os dois mundo. tinham a mesma dificuldade na vida, Sim, né? sim. E foi uma oportunidade que ele falou, então agora eu vou utilizar o Mateus, agora eu vou utilizar esse homem ao meu propósito, que eu quero, né? E isso é engraçado a gente pensar nisso, porque o tempo todo sempre tem os espíritos benfeitores tentando colocar a gente no caminho do bem, Sim. tentando orientar. Só que a gente às vezes é tão assim, quer tanto seguir por aquele caminho, que tá bom, segue por aquele caminho ali, aí você vai, segue, você vai e cai, né? Porque você não está ouvindo os conselhos que eles dão pra gente o tempo todo para falar para você, olha, esse é o caminho correto que você tem que seguir, né? Pois é. Mas é interessante que a própria Matilda reconhece que ela, né, ela se Sim, equivocou nesse ponto da vida dela. E ela em sonho, né? Foi em sonho, né? Que ela traz uma mensagem pro pro Cláudio. Cláudio, É, né? na Pro Cláudio realidade, ajudar. E pelo amor, né? Que eu acho que isso é extraordinário. A gente está sempre querendo revidar, está sempre querendo punir o outro, querendo ver o outro sofrer porque acha que é injusto o que ele fez ou porque ele está agindo errado. E como esse livro mostra a força do amor é verdade. para resolver essa situação, né? É verdade. Tanto que ela busca o auxílio de uma pessoa encarnada para ajudar o marido também encarnado, né? Que ela em desdobramento, na realidade, Isso. o Cláudio, ele é conduzido até a presença da Matilda através do espírito benfeitor do Cláudio, que é o Cássius, Isso. que eles tiveram esse contato. Aí, graças a esse contato, a Matilda, ela solicita esse apoio, esse auxílio do Cláudio,
Mas, quando ele volta pro corpo, ele, na realidade, ele não se recorda do que aconteceu. Mas aquilo, interiormente, já está ali. Fixou, né? Fixou nele, né? Fixou, né? Tanto que ele segue tentando se aproximar cada vez mais da Elisa, se comovendo com a história dela, com a situação dela, se envolvendo com ela, né? E se envolve até com o Mateus, porque ele acredita, né, naquele pseudo, aquela pseudo-amizade, Isso, né? aquela amizade. É. Porque o Mateus, ele também começa a se envolver com a Elisa, ele começa a sentir algo pela Elisa, né? E nisso, ele, como a Elisa já tinha uma certa carinho pelo Cláudio, o Mateus tenta descobrir por que que ela tinha esse carinho, por que que ela tinha esses sentimentos com ele. Aí ele vai atrás do Cláudio para tentar essa amizade com o Cláudio. Aí nisso ele começa a se sentir bem com o Cláudio também. Pois é, e assim, é um conflito, né? Pois é. Que é o que a gente, muitas pessoas sentem isso, esse conflito dele com ele mesmo, né? Aham. E vendo o outro, acho que ele tinha uma vontade de ser como o outro, mas ele não conseguia, né? Então, verdade. assim, e o final da história tem até alguns momentos de sofrimento para quem lê, né? Pois é. Porque é de tristeza de ver como a falta de amor, a falta de carinho transformam uma pessoa, né? Pois é. Se a pessoa se deixar, ela acaba, infelizmente, seguindo por um caminho que talvez não fosse o que ela gostaria de seguir, né? Se ela pensar racionalmente, né? O problema é que a pessoa, às vezes, se deixa levar pelas emoções, e essas emoções acabam atraindo os espíritos inferiores, né? Que têm as mesmas sensações, as mesmas vontades que aquela pessoa, e acabam ampliando aquela sensação que a pessoa tem. Ou seja, se ela tem um pensamento ruim, os espíritos vão ali se aproximar dela e aquela pessoa vai sentir toda aquela energia e vai caminhar para um lugar ruim. Na realidade, você desligar o polo negativo e ligar no polo positivo. É isso que está faltando. Agora, o que é interessante, para a gente finalizar, que a gente está no finalzinho, o Mateus narra essa história já de uma outra forma, né? Porque ele já está numa outra condição, porque para narrar, admitir o erro, né? É difícil, né? Pois é. Admite o erro, né? E mostra que todos nós temos oportunidade de nos regenerarmos e seguirmos um caminho do bem, não é mesmo? É verdade. Tanto que o exemplo, ele dá o exemplo, né? Quando ele narrando esse livro dele, o quanto ele não se desprendeu dessa história, né? O quanto ele não aprendeu com essa própria história dele, né? Para poder chegar nesse nível de ele mesmo contar a história dele como exemplo para os próximos. Isso. Esse livro é da editora, foi editado Clarim. pela Clarim, né? Isso. E está à venda em livrarias, Sim. e até mesmo no site do Clarim, né? Exatamente. As pessoas podem encontrar pelo site do Clarim, podem colocar naquele site de busca, se eu digitar o nome, vai encontrar lá, ou então nas livrarias, é fácil de encontrar. É só ler e desfrutar do conhecimento e aprender com o erro do outro, porque é muito mais fácil de você evitar sofrimento, né? Leonardo, muito obrigado. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Imagina, eu que agradeço. Tendo outros livros, é só entrar em contato para a gente marcar um novo programa. Tá ok, Marilda. Eu fico muito agradecido. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui no seu programa, estar falando para os seus convidados, seus telespectadores. Muito obrigada, sempre um prazer. Se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br, e se quiser assistir a este ou outros programas, acesse facebook.com/tvmundomaior ou youtube.com/tvmundomaior. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!